O xadrez para mim, então, ele virou um hobby, né, praticamente ali em 2006, né, eu estava na quarta série, e depois acabou virando um esporte, né. Em 2007 a gente montou uma equipe na escola que tem os jogos escolares, e na época, no município, no estado na verdade, os jogos escolares eles ocorriam de forma em equipe, só que passava para a etapa nacional apenas um jogador, né, de cada naipe, um homem, um menino e uma menina no caso, né. Então isso foi 2007 a 2010 que eu estava nessa equipe. Todos os alunos da mesma turma, então todos começamos na quinta série e terminamos na oitava. E a gente teve esse avanço aí com o decorrer do tempo no nível, né? Teve um colega que ele abandonou a equipe no começo, né? Ele abandonou o xadrez, no caso, ele continuou na equipe. Então ele acabou ficando como titular no começo e reserva no futuro. Tem um, inclusive, se vocês pesquisarem aí no Instagram, acho que é @Pedro Bianchini, é um goleiro aí muito forte, já foi até convocado pela seleção, então, goleiro de futsal no caso. Ele era da equipe até o fechamento em 2010, ele terminou como titular, ele sempre jogou bem, ele até chegou a ficar em dúvida se ele ia pro xadrez ou pro futsal. A gente não deixou ele continuar no xadrez porque não é rentável e ele já era uma referência no futsal. Então ele acabou optando por ficar no futsal, acabou se profissionalizando algum tempo depois. Aí tem os outros dois colegas, o Victor Ferri, advogado hoje, o Lucas Lopes eu não tenho muitas notícias, a gente não tem muito contato. E em 2010, então, a gente acabou ganhando o estadual. E eu ganhei numa seletiva e eu pude ter o prazer de viajar de avião já com 14 anos de idade. Fui o primeiro da minha casa, todos até hoje já viajaram por causa do meu irmão. E eu fui para Fortaleza sozinho representar Santa Catarina. Eu fiquei em quinto lugar com 70% de aproveitamento, foi uma viagem incrível, foi muito útil assim, né? Me fez crescer bastante. Eu senti que o meu objetivo, né, a minha motivação que eu comecei lá em 2006, que era uma coisa da escola, ela foi validada em 2010, né? Eu tive essa grande experiência aí de ir para Fortaleza. E eu sempre gostei muito de matemática. Até nessa época eu tinha um professor de matemática, a gente jogava xadrez, a gente conversava e tal. E tudo indicava na época, né, em 2010, que eu ia para as áreas exatas, eu ia fazer alguma engenharia, alguma arquitetura, tudo indicava por esse caminho. Só que no ensino médio eu tive diversas situações que me fizeram mudar de foco, na verdade. Eu notei a importância psicológica, eu tive algumas questões também de pensamento acelerado, tive alguns tratamentos também, e assim, eu notei a importância da saúde mental. E eu senti, dentro do que eu fui atendido, eu senti uma certa fraqueza na saúde, assim, em um determinado ponto. E eu senti que as pessoas precisavam ser escutadas. Aí eu acabei tendo, né, como várias opções. Eu cheguei a fazer um curso de informática em 2000 até 2010 um mais simples, e depois até 2017, eu acho, 2014, 2017, 2013, 2017 eu fiz outro, né, que eu terminei no meio da faculdade inclusive, e esse curso de informática me fez pensar em fazer uma faculdade de informática. Era uma possibilidade na época, só que eu acabei mudando de ideia, né, eu acabei tendo sempre psicologia como uma opção, e conhecendo, né, a importância da saúde mental no meu ensino médio, eu acabei indo para a psicologia. Então eu queria fazer uma faculdade federal, né? Meu irmão, na época que eu me formei do terceirão, ele estava nos Estados Unidos, e eu queria fazer, né, que nem ele, estar fora. Só que eu acabei conhecendo, né, a universidade ali, acabei gostando e me formei na própria UNC, que é a Universidade do Contestado, no campus de Concórdia, que é a cidade onde eu nasci. Nesse tempo, então, eu terminei o curso de informática, eu evolui bastante como pessoa, eu tive alguns problemas também, né, durante a faculdade, né, por umas questões pessoais, e o conteúdo em si da faculdade eu nunca tive muita dificuldade, nunca passou assim
pensamentos de desistir e tudo mais, mas algumas dificuldades que eu tive, pessoais assim, foram bem impactantes, né? Como a tragédia da Chape em 2016, a continuidade disso na minha vida, que teve diversos fatores em 2017. E assim, é como uma borboleta. A borboleta, ela primeiro é uma larva e ela vai para o casulo, e depois, lá no casulo, ela começa a evoluir. Ela começa a evoluir. E ela se torna uma borboleta quando ela quebra aquilo. E tem a história de que um cara viu a borboleta no chão e tentando ajudar, né? Ela estava virando borboleta, tentando ajudar, ele cortou o casulo. Só que o inseto, então, ele não conseguiu fortalecer as asas o suficiente, não conseguiu voar por causa disso e acabou morrendo. Então, para se tornar uma borboleta, ela precisa daquele sofrimento. E o sofrimento em si, ele faz a gente crescer. O sofrimento em si, ele faz a gente crescer. E essa época, 2016, 2017, que eu tive um certo sofrimento na minha vida, me fez crescer muito. Me fez ter muita maturidade como pessoa. E eu acabei iniciando, em 2017, um tratamento. Acabei iniciando um tratamento que eu engordei, eu não lembro quanto eu pesava, mas na casa dos 60, 70 quilos ali, nessa faixa. Em 2017, né, dezembro de 2017, quando deu janeiro, né, dezembro para janeiro de 2019, então um ano e alguns meses, eu estava com 96, 97 quilos. Aí, nessa época, né, que eu terminei a faculdade, eu tive a formatura em fevereiro de 2019, eu pesava essa quantia, né, 96, 97, e eu comecei a fazer academia. E comecei a recuperar o corpo que eu tinha, né, de certa forma. Foram 18 meses, né, que eu fiz para perder o peso, né. Desses 18 meses eu perdi 27 quilos, contando... A alimentação ela não era desregulada, então eu não posso dizer que eu regulei esse ponto. Eu só tive em alguns momentos do tratamento a questão do corticoide e a questão de medicamentos que me davam fome, que me fez ganhar peso, e eles já estavam em dose menor. Então eu acabei aí evoluindo de certa forma, né? Acabei melhorando o meu peso, melhorando minha condição física, e eu trabalhei tanto em 2016 como em 2017 durante a faculdade. Antes disso eu só trabalhei com meu pai, que era no sentido de derrubar uns eucaliptos no interior, de fazer algumas coisas no sentido de serviço de interior mesmo, assim, ia ajudar em casa, fazer rancho não, compra semanal, a gente acabava não fazendo rancho, e outros pontos. Mas eu nunca tinha trabalhado assim numa empresa, eu nunca tinha feito nada que eu não tivesse passado numa prova. Eu tive 2 empregos ali, estou no terceiro no momento e isso continua, embora eu tenha ido bem em todas as situações até hoje. Isso em 2019.